Glória a Deus. Cumprimento a igreja mais uma vez, papai do Senhor. Amém. Precisamos convidar a igreja para abrir juntamente comigo. Glória a Deus. Em Atos, capítulo 2. Glória a Deus. Atos, capítulo 2. Vou estar lendo no versículo 1. Glória a Deus. Somente até o versículo 4. Amém? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém. Só até aqui, glória a Deus por isso assim, tá? Eu quero falar aqui primeiro o que é o avivamento. A palavra avivamento vem do latim, que é revivar, é tornar a viver. Reviver, no hebraico, o verbo significa viver, reviver, preservar a vida. No português é derivado do vento avivar, ou seja, dar a vida nova, reacender algo que estava se apagando ou morrendo. No contexto espiritual, avivamento é ato soberano de Deus de restaurar a vida espiritual. Nós vamos ver que o avivamento de Deus, ele restaura a vida espiritual do seu povo, trazendo arrependimento, santidade, paixão por Jesus e transformação visível, tanto na vida individual quanto na vida coletiva. Na Bíblia, o conceito de avivamento está associado a momentos em que Deus visita o seu povo com poder, quebrantando e renovando cada um. E nós vamos ver que quando o Espírito Santo ele age de maneira intensa com o seu povo, assim como aconteceu aqui em Atos, no capítulo 12, nós vamos ver que ele reacende a fé, restaurando a adoração genuína do seu povo. Nós vamos ver que impulsiona o teu povo também a evangelizar. Exemplos bíblicos de avivamentos são Neemias, no seu capítulo 8 ao capítulo 9, aonde o povo lia a palavra de Deus, a lei, e se arrependia em lágrimas. Em 2 Crônicas, no seu capítulo 7 ao versículo 14, Deus prometendo ouvir, perdoar e sarar a terra se o povo se humilhar. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E foi o texto que a nossa irmã Elizabeth também trouxe. Abacuque clama para que Deus não pare de agir, mesmo em tempos difíceis. Ele suplica por renovação espiritual, mesmo diante do juízo. A aplicação que eu quero trazer para a igreja é que o avivamento não é emoção, é um clamor por vida espiritual genuíno, mesmo em tempos de crise. O avivamento não é apenas emoção ou movimento externo. Nós vamos ver que o avivamento ele tem ação do Espírito que leva à santidade, à obediência, ao amor pelos perdidos, ao amor, ao compromisso com Deus e com a palavra dele. Nós vamos ver que o avivamento de Deus acende no fogo no altar do coração do seu povo. E mais como sabemos que o avivamento chegou à nossa palavra.
Nós temos que a palavra de Deus nos mostra sinais claros de quando o avivamento chega sobre a nossa vida, de quando o avivamento chegou ali na igreja primitiva. E assim eu quero trazer como primeiro tópico dessa mensagem, que é um coração cheio do Espírito de Deus. Assim como nós vemos aqui no capítulo 2 de Atos, no versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Lucas, ele escreve Atos para mostrar a continuidade do ministério de Jesus, agora pelo Espírito Santo, através da igreja. O cumprimento da promessa de Joel e também o cumprimento da promessa de Jesus, aonde ele disse que viria um Consolador, que não deixaria o seu povo sem um pai, ele colocaria uma pessoa ali para ajudar na caminhada. E nós vamos ver que isso cumpre. O Espírito Santo vem com poder sobre todos aqueles que estavam assentados, orando em um só propósito, orando, buscando o Espírito de Deus. O cumprimento da promessa é de Jesus, e o Espírito ele vem não somente sobre os líderes, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem sobre todos que estavam assentados. Não adianta só o líder estar posicionado buscando a presença de Deus. O povo também tem que estar na mesma visão, o povo tem que estar na mesma sintonia. Deus diz, tem que estar totalmente unidos, ali na mesma união, na mesma oração, na mesma busca. E o Espírito Santo encheu todos que estavam ali naquele lugar. Nós vamos ver isso, que a descida do Espírito Santo, ela marca o nascimento da igreja, é o padrão de avivamento, a capacitação, a transformação e a proclamação do Evangelho de Cristo. Esse texto vai narrar o cumprimento da promessa de Jesus. A descida do Espírito Santo, ela vai gerar transformação interior e poder sobrenatural sobre a vida daquelas pessoas. Nós vamos ver que o avivamento começa quando permitimos que o Espírito Santo nos encha. Nós temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe sobre a nossa vida. Nós temos que permitir que o Espírito Santo tenha um total controle sobre a nossa vida. Nós temos que encher a nossa vida do Espírito Santo, ser dominados, a nossa vontade ser esvaziada, e a vontade de Deus sobre a nossa vida ser suprema sobre a nossa vontade. Nós temos que entender que é sobre a nossa mente, sobre as nossas ações. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, vai dizer: não se embriaguem com vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. O verbo encher está no tempo presente, contínuo. Nós temos que continuar sendo cheios pelo Espírito Santo. Ontem, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Nós temos que buscar o Espírito Santo continuamente, assim como a oração. Nós temos que fazer a oração todo dia, e a busca do Espírito Santo é todo dia. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. O avivamento não é só um evento pontual, é uma vida diária de rendição, de comunhão com o Espírito Santo. Em João capítulo 7, versículo 38 ao versículo 39, vai dizer: e quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Refira-se ao Espírito Santo. Jesus, ele profetiza o derramamento do Espírito Santo após a sua glorificação. Quando somos cheios do Espírito Santo, não apenas recebemos, mas transforma a nossa vida. O avivamento não fica preso em nós, ele flui para outras pessoas à nossa volta. E nós vamos ver isso acontecendo em Atos 2. Você tem sido cheio do Espírito Santo? Será que eu tenho sido cheio do Espírito Santo? Será que outras pessoas à minha volta têm sido cheias do Espírito Santo, pela ação do Espírito sobre a minha vida? E assim eu quero pular para o segundo tópico, que diz que mais um coração cheio do Espírito não se contenta em ficar calado, ele se levanta com ousadia. E assim eu quero colocar o título desse segundo tópico: é uma igreja cheia da palavra
de Deus e de ousadia. Em Atos, no seu capítulo 2, no versículo 14, não quer? Versículo 14 ao versículo 36, nós vamos ver que Pedro, cheio do Espírito, se levanta e prega com poder e com clareza. Pedro, antes medroso, Pedro agora ele prega a um povo, a uma multidão, sobre Cristo crucificado e ressurreto, citando as Escrituras. Se nós pegarmos, nós vamos ver a pregação de texto de Pedro, e é uma pregação magnífica, aonde ele vai expor Jesus, mostrando que só ele salva, e citando textos ainda sobre Jesus. O avivamento ele traz ousadia sobre a nossa vida para proclamar a verdade, para proclamar o verdadeiro Evangelho, mesmo que confronte a vida de outras pessoas, mesmo que confronte a nossa própria vida. Em 2 Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 2, vai dizer que prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Paulo está exortando Timóteo a pregar a palavra de Deus, mesmo quando o tempo não for bom, mesmo quando as coisas não vão legal para ele, mas ele diz: continue pregando a palavra em tempo e fora de tempo. Quando as coisas vão bom, pregue a palavra. Quando as coisas não vão, continue pregando a palavra. Paulo ele diz para Timóteo: a situação pode piorar, mas você tem que pregar a palavra de Deus. A situação pode parecer contrária à nossa vida, mas Paulo ele diz para Timóteo: continue pregando a palavra de Deus. Nós temos que levar a palavra de Deus em todo o tempo. Nós não temos que esperar o tempo certo, mas vai aparecer aqui, vai aparecer ali. Deus, através da vida de Paulo, Deus diz: pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Seja em qualquer momento, em qualquer situação, nós temos que levar a palavra de Deus. O avivamento traz fidelidade às Escrituras, mesmo em tempos de apostasia, que é tempos onde as pessoas abandonaram a verdade da palavra de Deus, aonde viraram as costas para Deus, aonde tenta distorcer a palavra de Deus, tentando encaixar na vida delas. Mas nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho que está nas Escrituras, o verdadeiro Evangelho que mostra a renúncia, que mostra nós levando a nossa cruz, que mostra nós negando a si mesmo, que mostra que só Jesus é o caminho, que só Jesus que salva. Nós temos que ser a luz do mundo, levando a palavra de Deus e mostrando o que a palavra de Deus realmente diz. Nós vamos ver que em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. A palavra ela tem poder de discernir e de transformar o coração. Ela tem poder de transformar a nossa vida. Onde há avivamento, a palavra é pregada com poder e corações são cortados para o arrependimento. Aonde a palavra de Deus alcança, aonde a verdadeira palavra de Deus chega, nós vemos ela dividida, mostrando que nós não podemos nada, que nós somos pecadores, que nós somos errantes e que nós precisamos de um Salvador para ir até Deus. Nós vemos que a palavra de Deus ela entra na nossa vida, ela entra no nosso coração, mostrando que nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. A palavra de Deus ela divide a nossa alma, divide o nosso pensamento, mostrando que sem Deus nós não somos nada, que sem Deus nós não nos achegamos a Ele, que sem Deus nós não estamos de pé, que tudo é uma oportunidade, que tudo é a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos ver que onde há avivamento tem arrependimento. Mas o avivamento ele não transforma apenas o povo, ele atinge relacionamentos em modo que vivemos em comunidade, em família. Nós vamos ver isso, e o que eu quero tratar agora no tópico 3, que eu coloquei como título, que é um povo cheio de comunhão e amor. Nós vamos ver em Atos, no seu capítulo 2, versículo 42 ao 47,
eles perseveraram na doutrina e na comunhão, partindo o pão com alegria, e o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. O Espírito Santo não apenas gerou poder para eles pregar a palavra, para a transformação da vida deles, mas o Espírito Santo ele também trouxe a união entre o povo. O Espírito Santo trouxe a generosidade, a constância na fé e na alegria entre os irmãos. Nós vamos ver que o avivamento verdadeiro transforma a vida em comunidade. Nós vamos ver que gerando um amor prático, um amor aonde eu ajudo o meu irmão, aonde eu choro com o meu irmão, aonde eu libero o perdão e aonde tem um serviço de abençoar o meu irmão. Nós vamos ver que em Salmos, no seu capítulo, no seu número 133, de verso número 1, vai dizer que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade atrai as bênçãos de Deus, assim como o óleo e o orvalho simbolizam a unção e o frescor. Onde há avivamento, nós vamos ver a unidade que flui o amor. Não estou dizendo que não tem briga, que não tem divisão, que às vezes não tem discordância, mas o amor de Deus, o avivamento, quando está no lugar, tudo isso passa e o amor continua. Toda a dificuldade, toda a discordância passa e a união continua, porque o propósito é o mesmo, é crescer. O propósito é o mesmo, você vai crescer comigo. O propósito é o mesmo, quando você chora, nós choramos junto e você vai ser levantado, porque a igreja está em união, porque o povo de Deus está em união. Nós vamos ver isso, que dá uniformidade e força para nós continuarmos, para a igreja continuar caminhando. E nós vamos ver que em João capítulo 13, versículo 35 diz: nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O amor é uma evidência do cristianismo, aonde nós temos que demonstrar, não apenas falar. O amor é colher aquilo que nosso irmão ao nosso lado. O amor é saber da dificuldade e dizer: se você não consegue, eu estou aqui para ir com você, para ajudar a você nessa caminhada. Se passa por uma dificuldade, o amor é isso. Nós vamos te ajudar a passar por essa dificuldade, a estender a mão quando o irmão passa por qualquer situação. Nós vamos ver que o avivamento ele traz visibilidade do amor cristão, do amor de Cristo, que impacta a vida dos crentes. Nós vamos ver que Deus ele tem transformado o teu povo, e uma igreja que vive um avivamento verdadeiro com Deus, ele cresce em união, ele cresce em propósito, ele cresce juntamente com a mesma visão, mesmo com as dificuldades, mesmo quando um chora, mesmo quando um passa por uma dificuldade, uma doença, ou perda de trabalho. A igreja é aquela que ajuda, é aquela onde as pessoas olham e vê que ali tem pessoas que ele pode contar, que ali aonde tem pessoas aonde ele pode ouvir, aonde ele pode desabafar, porque Deus diz: a união que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida é diferente da união do mundo. Já entrando na conclusão dessa mensagem, eu quero deixar também um exemplo histórico sobre o avivamento. Eu li um livro que é sobre o país de Gales, eu acho que é assim que diz, mas no país de Gales nós vamos ver que em poucas semanas, 100.000 pessoas se converteram a Cristo. Foi bares fechados, aonde nós vamos ver que tudo começou com a oração. E nós vamos ver que aqui em Atos tudo começou com a oração. Todos com o mesmo propósito. Aonde ali também no país teve vidas transformadas, 100.000 pessoas convertidas, lugares aonde, exemplos como o bar, foram fechados porque o Evangelho estava sendo proclamado. Porque o povo começou com a oração e entendendo qual era o propósito da palavra de Deus, que era levar o Evangelho. E nós vamos ver essas pessoas sendo convertidas.
Em Abacuque, repetindo para vocês o texto que eu li, Abacuque capítulo 3, que diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Assim como os discípulos aguardaram em oração, Pedro se levantou com ousadia e pregou a palavra de Deus. Nós vamos ver que como os primeiros cristãos viveram em unidade, o mesmo Espírito que agiu naquele lugar, Ele quer agir hoje na nossa vida. Ele quer agir hoje no nosso meio. O avivamento não é apenas histórico, não é apenas algo que acontece, que nós lemos, que nós ouvimos, mas ele é necessário na nossa vida. E ele é necessário na nossa vida no dia de hoje. Aonde nós vemos pessoas distorcendo a palavra de Deus, aonde nós vemos o amor de muitos se esfriando, aonde nós vemos muitas pessoas abandonando a palavra de Deus, e o avivamento da igreja hoje é necessário. Nós temos que buscar o avivamento, nós temos que buscar e mostrar os sinais do avivamento sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade. Nós temos que ter pessoas cheias do Espírito, uma mensagem que transforma, uma mensagem que muda caráter, uma mensagem que transforma e que levanta o caído. Nós temos que ter uma vida onde tem pessoas que têm amor ao próximo, aonde pessoas olham para a nossa vida e veem o Espírito Santo, veem o reflexo de Jesus sobre a nossa vida, e aonde o Espírito de Deus ele tem que ser proclamado, mostrando a palavra de Deus. Você quer ser cheio do avivamento? Você quer viver o avivamento com Deus? Nós temos que buscar, nós temos que começar a clamar, nós temos que começar a orar, nós temos que começar a nos separar, assim como os apóstolos, os discípulos ali estavam separados e buscando. Nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que viver a palavra de Deus, nós temos que amar o nosso irmão, nós temos que amar a nossa igreja, nós temos que amar o perdido, nós temos que amar aquele que ainda não foi encontrado, nós temos que levar a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, mostrando Jesus te ama, mas ele pode transformar a tua vida, ele te aceita e ele te traz transformação. Nós temos que levar o verdadeiro evangelho, nós temos que buscar o avivamento, nós temos que clamar até como Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Nós temos que colocar o nosso joelho no chão, entendendo que nós não podemos nada e que sem Cristo nós não podemos nada, e pedir para que Ele venha usar a nossa vida para levar o evangelho ao perdido, para levantar da mesma maneira que Ele encontrou a nossa vida. Nós temos que buscar o avivamento, nós temos que descer e pedir para que Deus venha reacender o fogo da sua igreja. Nós temos que buscar o avivamento e viver em separação, e viver em amor, e viver em um único propósito, que é de todo mundo estar ao lado de Jesus, é de todo mundo, se um cai, todo mundo vai atrás e ajuda a levantar. Todo mundo segura na mão e fala: você não vai ficar para trás. O amor cristão é isso. Que aonde uma pessoa caída no caminho, nós não fazemos igual o sacerdote ou o levita que desvia. Nós temos que fazer igual um samaritano. O amor de Deus segurar, levantar o caído, levantar o desprezado e buscar o avivamento de Deus, mostrando que a palavra dele traz transformação, que a palavra dele não muda, é a mesma. E Deus ele tem nos chamado para buscar o avivamento, para buscar a presença dele, para buscar, porque tem grandes coisas acontecendo no mundo, e a igreja ela tem que se levantar, mostrando que ainda tem pessoas que não se prostraram diante de Baal, que não se prostraram diante da dificuldade, que não negam o Senhor diante de qualquer situação. Deus ele tem chamado para o corpo, e nós temos que buscar
Agora o verdadeiro avivamento. Nós temos que buscar. E se você deseja viver esse avivamento, eu desejo viver um avivamento nisso, onde pessoas vão ser convertidas. Mas não basta ficar somente em palavras, não basta ficar somente na igreja. A igreja é aonde nós buscamos, assim como os apóstolos e os discípulos estavam, todos reunidos em oração. Não estavam de joelhos, não estavam em pé, não estavam pulando, mas nós vamos ver que eles estavam todos sentados, e todos foram cheios do Espírito de Deus. Nós temos que buscar o avivamento, não importa a maneira que nós estivermos, mas entender que nós não conseguimos, e que ainda tem muitas pessoas perdidas, muitas pessoas, enquanto nós estamos aqui, têm ido para o inferno. E o amor de Deus nos alcança. A palavra de Deus, da mesma maneira que ela tem falado com vocês, ela falou comigo antes, e tem tocado na minha vida, e tem chamado para buscar e viver um verdadeiro avivamento, aonde leva a palavra, aonde prega a palavra, em tempo e fora de tempo, em boas situações ou em más situações. Mas o avivamento é isso, é viver de acordo com o que Deus ele tem nos chamado, é viver de acordo com o plano que Deus tem sobre a nossa vida. Deus diz, nos coloque de pé, aonde pessoas têm se prostrado. Deus diz, levanta a voz e prega a palavra de Deus. Nós temos que buscar, porque nós vamos ver que depois deles cheios do Espírito, eles permaneceram na palavra, eles permaneceram abençoando o seu irmão ao lado. Eles permaneceram levando a palavra para os perdidos. Nós temos que buscar esse avivamento que a palavra de Deus diz. E Deus colocou no coração que nós temos que nos separar de tanta coisa, que nós temos que analisar a nossa vida, analisar a nossa caminhada, analisar os nossos pensamentos, os nossos olhares, porque nós temos que começar, pelo menos aumentando da nossa vida 15 minutos de oração. E se nós aumentarmos pelo menos 15 minutos da oração que nós fazemos hoje, Deus ele vai trabalhar na nossa vida. Que essa palavra venha ficar no seu coração, que você venha aguardando ela e vivendo ela cada dia, buscando o verdadeiro avivamento do Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor.